Olha, eu acabei de destacar para vocês o que está em destaque em nosso site, é a nossa manchete falando sobre o ataque da Rússia. E é o que a gente vai falar neste momento, porque nesta quarta-feira a gente tem a informação de que a Rússia lançou durante a madrugada aqui do Brasil o maior ataque que já fizera neste momento, o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o começo do conflito, que foi lá em fevereiro de 2022. Pensa, a gente passou 23, 24, passou fevereiro de 2025, mais de 3 anos. A ação militar envolveu mais de 700 drones e ocorreu horas após o presidente Donald Trump prometer o envio de mais armas para Kiev e, inclusive, de fazer novas críticas a Vladimir Putin. Vamos então com o Américo Martins, que nesses mais de 3 anos de conflito acompanha desde o dia 1. Aliás, nem desde o dia 1, né, Américo? Antes mesmo do conflito começar, a gente já acompanhava a possibilidade, né? A possibilidade de um primeiro ataque. Então, é muito tempo já, desde o início dessa história. Nos conte tudo, por favor, Américo, o que nós sabemos até agora? Pois é, Elisa, mais de 3 anos de conflito e nenhum sinal de que uma saída diplomática esteja no horizonte. Muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no live. Elisa, esse foi um recorde. A Rússia disparou simplesmente 728 drones contra alvos na Ucrânia, além de 13 mísseis. Foi um recorde desde o início desse conflito. Infelizmente, uma pessoa morreu no oeste da Ucrânia, mas aconteceu muita destruição, muitos pontos, especialmente de infraestrutura, foram atingidos por esses drones da Rússia e, obviamente, vários deles foram interceptados pelas defesas antiaéreas de Kiev. Justamente num momento em que os Estados Unidos afirmaram que vão voltar a enviar para Kiev esse tipo de arma, as armas para o sistema de defesa aérea. Muito provavelmente a Rússia aumentou tanto o número de drones justamente para tentar enfraquecer essas baterias aéreas, antiaéreas da Ucrânia, num momento em que existe dúvida de quando os novos armamentos vão chegar vindos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que tinham suspendido o envio desses armamentos de defesa, inclusive parte dos mísseis que são utilizados no sistema Patriot, que derruba muitos desses drones e desses mísseis e salvam vidas. Os Estados Unidos tinham suspendido o envio desses armamentos, alegando que precisavam manter uma reserva estratégica dentro do próprio Estados Unidos para evitar qualquer eventual ataque de países inimigos. Mas ontem o Donald Trump fez uma reversão disso. Disse que vai mandar mais equipamentos como esses para a defesa da Ucrânia e também demonstrou que ele está muito irritado agora, finalmente, com o presidente russo Vladimir Putin, dizendo que o Vladimir Putin está basicamente enrolando os Estados Unidos. Ele usou uma palavra mais forte que a gente não pode usar aqui na televisão, mas disse que o presidente russo estava enrolando nessas negociações diplomáticas e não estava sendo sério na proposta de encontrar a paz de uma forma diplomática. Hoje o governo russo, inclusive, reagiu a isso, dizendo que vai analisar com muita calma todos os movimentos dos Estados Unidos, porque, segundo os russos, o Donald Trump costuma falar dessa forma, uma forma muito enfática, muito violenta às vezes, mas que isso não necessariamente corresponde às suas ações sempre. Então, Moscou vai analisar o que os Estados Unidos vão fazer e não vai ficar perdendo tanto tempo na retórica. Agora, surgiu também uma fita, Elisa, uma gravação de um encontro que o Donald Trump teve ainda durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, antes das eleições que o levou de volta para a Casa Branca, em que ele fez afirmações muito duras, em especial contra o presidente russo Vladimir Putin, mas também contra a China. Ele chegou a dizer nessa reunião, que era uma reunião durante a campanha, com apoiadores dele, gente que estava financiando a campanha dele, que ele chegou a ter uma conversa com o presidente russo Vladimir Putin, ameaçando bombardear completamente Moscou, caso o Putin continuasse na guerra, e ele teria falado isso antes da invasão da Ucrânia. Então teria ameaçado, provavelmente ainda no primeiro mandato, a Rússia
contra alguma invasão da Ucrânia, dizendo que ele teria que responder bombardeando Moscou. Ele também chegou a dizer que poderia fazer o mesmo bombardeando Pequim, em outra situação. Os russos também reagiram, dizendo que provavelmente essa reunião nunca aconteceu, porque o presidente Trump era na época um candidato e provavelmente não conversou com o Putin naquela ocasião. De qualquer forma, uma retórica bastante acirrada da Casa Branca. Muito obrigada, Américo Martins. Atualizando para a gente, então, essa notícia que temos o maior ataque feito com drones desde o começo do conflito. Um ataque que saiu da Rússia, foi em direção à Ucrânia. Então, o noticiário, nesta manhã de quarta-feira, começa também muito conectado com esse assunto.